essa dúvida do reconhecimento, das pessoas olharem para você e falarem: olha, é o Paulo vindo ali, nossa, ele está vestido de mulher. Isso é quase impossível de acontecer. Olá, seja bem-vindo ao meu mundo. Bom, hoje eu vou falar sobre um tema muito bacana que é: sou cross e eu quero sair pela primeira vez. O que você me aconselha? Como eu faço? Gente, é muito comum as cross virem me perguntar isso, pedir a opinião para mim sobre como que ela faz para sair da primeira vez, né? E eu entendo que esse é um super desafio para a maioria das cross, bem como é uma vontade muito grande que as cross têm. Se não tiveram em algum momento, aliás, se você cross não teve ainda, em algum momento você vai ter essa vontade, tá? E o que eu posso dizer é uma das melhores coisas do mundo, desde que você saiba se preparar em diversos aspectos para isso, para que você possa desfrutar desse momento, para que você possa viver esse momento, tá? Então vamos lá. A primeira dica que eu dou é: a primeira preparação que você tem ter, ela tá aqui, ó, interna. Você precisa preparar a sua cabeça, você precisa preparar o seu coração, para que você esteja pronta para dar esse passo, tá? E por que eu falo isso? Porque eu vejo muitas vezes algumas cross querendo forçar essa etapa de cross menos experientes, né? Dizendo assim: meu, você tem que ir, vamos, 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 e aí começa aquela forçação de barra. E o que eu tenho para dizer é: meu, a gente tem que respeitar o tempo das pessoas, tá? Cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu jeito e o seu processo para começar a dar esse primeiro passo. Uma vez que você determinou que você quer isso, geralmente isso funciona melhor se você fizer de duas formas essa primeira saída. A primeira forma é você sair com alguma amiga que você tenha e que você sabe que já sai, tá? Isso costuma facilitar muito o processo, porque essa pessoa pode combinar com você, para vocês se arrumarem juntas e saírem juntas, sendo que essa pessoa já sabe mais ou menos como lidar com cada situação que pode surgir. A segunda forma é você ir a algum evento que seja direcionado para isso, tá? E aí, hoje em São Paulo, para quem é de São Paulo, já existem vários eventos que podem te proporcionar essa experiência, tá? Aí lá no site do ICC você pode conhecer alguns, ou se você tiver dúvida, entre em contato comigo que eu posso te ajudar a direcionar o melhor evento para você. E no Rio também, né? No Rio eu conheço algumas pessoas que podem ajudar nesse processo de fazer com que a pessoa saia pela primeira vez, tá? Mas assim, o que você deve se preocupar, ou como você deve se preparar para que tudo ocorra bem da primeira vez? A primeira coisa que eu diria é: ou vá para algum evento, ou tenha uma pessoa preparada, amiga, que possa sair com você, mas antes disso, crie um roteiro, tá? Esse roteiro, ele deve incluir o que você pretende fazer, que horas você vai sair, para onde você vai, se você vai se produzir em algum lugar ou não, que roupa que você vai usar, da onde você vai sair, que carro você vai utilizar, tá? Partindo do princípio que cross, elas vivem uma vida escondida e elas não querem que ninguém saiba, sempre bate uma preocupação de: eu serei identificada? Bom, essa dúvida do reconhecimento, das pessoas olharem para você e falarem: olha, é o Paulo vindo ali, nossa, ele está vestido de mulher. Isso é quase impossível de acontecer, mas eu entendo que isso é uma preocupação, isso é uma dúvida e isso gera um desconforto para a maioria das cross. Então o que eu diria para você busque fazer isso em outra cidade, pelo menos uma primeira vez, ou se você for de São Paulo, busque fazer isso num bairro muito afastado da onde você mora, porque São Paulo é uma cidade gigante, né? E desencane. Se você ficar encanada nisso, você não vai sair. E assim, se você fizer uma boa produção, colocar uma boa maquiagem, fazer uma boa maquiagem, colocar uma boa peruca, uma boa roupa, dificilmente alguém vai te reconhecer, tá? Eu diria que dificilmente, se eu cruzasse com alguém conhecido na rua, a pessoa me reconheceria por um fator muito óbvio: a pessoa não está procurando por aquilo. Ela não espera ver o Paulo vestido de Paula. Se a pessoa,
cruzasse por mim, ela ia cruzar, ia passar embora e é isso, entendeu? Mas eu entendo a preocupação, principalmente com relação à voz. As pessoas têm muita preocupação com relação à voz. Então, assim, quando você sai a primeira vez, você precisa desligar algumas chavinhas na sua cabeça e ignorar isso, porque você vai perceber que nada acontece com relação a isso. Ah, mas algumas pessoas vão me olhar? Sim, algumas pessoas vão te olhar. É normal. As pessoas olham, elas podem te olhar por vários motivos. Elas podem te olhar porque perceberam que é uma mulher trans ali, elas podem te olhar porque. Eu falo mulher que perceberam que é uma mulher trans, porque a maioria das pessoas não sabe o que é crossdresser, tá? Elas vão olhar e vão achar que é uma pessoa trans, porque é o que elas conhecem do meio popular. Né? Fazendo um parênteses, algumas trans até elas se sentem machucadas, ofendidas por isso algumas vezes, porque algumas cross eventualmente não se produzem tão bem, e isso diminui a imagem das trans, mas eu particularmente acho isso uma grande bobeira, tá? Eu acho que assim, as pessoas têm o direito de ser felizes. E se a pessoa está se vestindo de mulher e saindo, ela não está fazendo nada de errado para ninguém. Não importa o como a pessoa olhe e julgue. Fechando parênteses com essa questão que eu sei que existe, porque algumas pessoas já me falaram isso no meio trans. Mas vamos voltar aqui na pauta. Então, assim, as pessoas vão te olhar. Elas podem te olhar simplesmente porque você tá bonita, porque você tá linda, porque você tá bem produzida. Né? Então, assim, prepare-se para alguns olhares. Isso é normal. Até porque também tem um outro ponto. Geralmente, mulheres são mais observadas a olhares do que homens. Né? Então, se você estiver vestida como mulher, é normal que algumas pessoas, alguns homens, eles te olhem, tá? E outras mulheres também, não só homens, tá? Deixar isso claro aqui. Bom, vamos lá. Outro ponto, né? Vista-se adequadamente para onde você está indo, tá? É normal que muitas cross elas adotem um estilo meio fetichista quando elas estão em casa, né? Para fazer fotos mais ousadas, enfim. Se você vai sair em público pela primeira vez e você pretende passar desapercebido, quer passar menos perrengue, menos sufoco, veja onde você vai, se informe no lugar, do lugar que você vai e se vista adequadamente. Se vista adequadamente para o lugar, se vista adequadamente com a sua idade, se vista adequadamente para que as pessoas olhem e te tratem com respeito, sabe? Isso é importante. Com relação à parte de comportamento, né? Eu pretendo fazer um vídeo ainda sobre isso, mas tente observar um pouco o comportamento das mulheres e tente copiar um pouco quando você estiver saindo, sabe? Então, se você se organizar, se preparar e de repente tiver uma pessoa te acompanhando um pouco mais experiente, ou se você estiver indo para um lugar adequado, que esteja preparado para receber pessoas como você, e aí não precisa ser necessariamente um lugar para crossdressers, tá? Existem muitos bares, baladas, locais, sei lá, lugares liberais, assim, né? Que são LGBT friendly, vamos colocar assim, tá? Que você poderia chegar lá de qualquer jeito e você vai ser super bem tratada, tá? Ah, então você está dizendo que se eu for para um lugar que não é LGBT friendly eu posso ser maltratada? Sim, você tem que tomar muito cuidado, porque infelizmente vivemos num país muito violento, né? Eu mesma já passei por um apuro uma vez na vida, que talvez mais pra frente eu traga aqui em outro vídeo, em outro momento. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado onde a gente anda. A gente tem que tomar cuidado com quem a gente se expõe. E aí fica uma dica também para a internet, né? Se você conhece alguém pela internet que tá te chamando para sair porque tem mais experiência aquilo, meu, faça com que a pessoa troque informações com você, descubra mais sobre ela, pegue referência com outras cross que já é, são mais assumidas no meio, né? Então busque saber, busque informações, saiba quem é essa pessoa e busque uma pessoa de fato experiente para te ajudar, tá? Ou contrate esse serviço. Às vezes vale a pena você contratar esse serviço, tá? Bom, uma vez que você saiba para onde você vai, tem o seu roteiro, se produziu adequadamente
e está preparada para dar esse passo, dê esse passo, porque esse passo é maravilhoso, tá? Muitas cross, depois que saem pela primeira vez, não conseguem mais se arrumar e não sair. Elas começam a querer sair sempre, porque é maravilhoso. E conforme você vai pegando a experiência e pegando a confiança, e você vai melhorando a sua produção, o seu jeito, seus traços, você vai se identificando cada vez mais com aquilo e vai se tornando natural. E quando você percebe, você consegue sair para qualquer lugar. Como eu conheço muitas cross que pegam o metrô, que vão do centro de São Paulo ao extremo, sei lá, norte, sul, leste, oeste da cidade, sem problema nenhum, porque elas seguem essas regras, porque elas sabem tomar cuidado, elas sabem onde elas vão. E sim, claro, você pode sair sozinha também, mas você tem que tomar todos esses cuidados. Quando eu falo que eu estou dando essas dicas, é assim, são dicas para que você saia pela primeira vez, para você que tem essa vontade e está na insegurança de sair, entendeu? É para você que eu estou falando. Então, assim, se você ainda não tem essa segurança, se você ainda tem esse medo, faça isso. E também converse, leia relatos, busque se informar. Assim como aqui nesse vídeo, né? Eu não sou a única pessoa que faz isso como cross, várias outras pessoas fazem. E viva isso, é maravilhoso. Também existe a possibilidade de uma primeira vez, ao invés de você sair montada para algum lugar, você ir para algum evento onde você possa se arrumar lá. Já é uma experiência muito bacana. Você se arruma no lugar e interage com todas as outras cross, com todas as outras pessoas que tem ali, né? Já é uma experiência assim sensacional de você poder estar na sua versão feminina interagindo, socializando. É uma coisa assim terapêutica, é uma coisa muito boa, é uma coisa que só faz bem para a alma, que só faz bem para você. Então faça, experimente, viva a vida, né? Enfim, a gente gasta muito tempo às vezes tentando atender a padrões na sociedade, atendendo a vontades alheias e a gente muitas vezes deixa de viver aquilo que a gente tem vontade de fazer. Contanto que você não esteja fazendo mal para ninguém, descumprindo nenhuma lei. Enfim, você é livre para fazer o que você quiser. Não existe nada de errado, não existe vergonha nenhuma em você poder praticar o crossdressing, seja na sua casa, seja em algum lugar público. Desde que você faça tudo com muita segurança, né, tanta segurança própria, né, de que eu estou segura do que eu estou fazendo, como com segurança de é um lugar seguro, e desde que você faça tudo com muito respeito, né? Respeitar as pessoas que estão ali é importante, né? Então, por exemplo, na hora de usar um banheiro feminino, busque se informar, busque o respeito, veja como é que você está produzida. Se você estiver extremamente feminina, etc., use o banheiro feminino. Se você estiver desconfortável, uma opção que eu sei que algumas amigas usam é usar o banheiro de deficiente, né? Que é tanto para homem quanto mulher, geralmente é unissex, e você pode usar o banheiro preferencial, né? Então você pode usar. Use o banheiro preferencial, se for o caso, tá? Mas assim, o segredo de você se dar bem quando você sai montada é respeitar. Respeite as pessoas, né? É respeitando que a gente é respeitada. E evite conflitos, né? Infelizmente, vivemos num país violento, num mundo violento, e a gente tem que estar a par dessa realidade, né? Uma amiga falou no canal dela, e é real, o Brasil é o país que mais mata mulheres trans ou pessoas trans no mundo. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Enfim, falei bastante coisa, são todas coisas que são meu ponto de vista, tá? Das vezes que eu saí. Eu poderia falar sobre a primeira vez que eu saí, se vocês quiserem saber, comentem, eu posso dizer como é que foi. Eu deixo isso para um outro vídeo, tá? Caso vocês queiram, vocês me falam aqui. Mas assim, a minha experiência é o que eu recomendo para as pessoas que estão começando, e é eu falando aqui de coração aberto para todos vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou reforçar aqui, ó. Pretendo lançar vídeos todas as terças e quintas-feiras às 16 horas, com frequência, tá? Então, você que está gostando do canal, se inscreva, curta e
até o próximo vídeo. Não sei se na próxima terça ou quinta, né? Porque eu tô organizando esse vídeo agora, mas todas as terças e quintas me aguardem. Super beijo e até a próxima.